Tu tava falando da Marina Lima aí, que inclusive que fez um podcast contigo, né? Marina Lima, que prazer. Falei com ela. A gente tá com um podcast na Deezer agora também, chamado Essenciais. Ano passado, a Deezer me convidou para fazer podcast para mim. Admirável Mundo Novo. Eu era sou ouvinte de podcast. Nunca tinha feito... Já tinha participado de alguns, mas nunca tinha um meu. E a Deezer me convidou para fazer um que chama Pop Story, que que subiu o ano passado. E que era incrível. Aliás, parecia MTV. Que eu tava falando com uma galera que tava começando num grau. A gente tem 2 sucessos. MC Rebeca, MC Isaac, né? E de repente eu tenho entrevista de meia hora com esses caras. Era engraçado. Eu lembrei muito da época da MTV. E aí, desse projeto, a Deezer me chamou para fazer o Essenciais esse ano, que é um podcast que já existia, já tinha tido uma primeira temporada, que é um passeio, assim, uma trajetória na carreira de alguns artistas essenciais, justamente, da música popular brasileira. E aí a gente mudou um pouquinho. Basicamente, o artista falava da trajetória dele e comentava várias canções. Agora, tem uma entrevista. Cara, de todos que eu falei esse ano, nessa temporada... Ou é gente que eu cobri a vida inteira, alguns deles super amigos, né? Então tem muito assunto. Então você junta história pessoal, você junta história da música, às vezes tem muito detalhe, muito bastidor engraçado. Agora, esse que a gente está ouvindo agora, o mais recente dessa temporada, é da Marina Lima. Justamente lembramos esse videoclipe de Garota de Ipanema, que é difícil, você não acha até em streaming, é difícil, porque era uma versão meio... Não era pirata, porque era autorizada. Mas foi muito alternativa. Veio um cara dos Estados Unidos fazer uma versão, e Marina pagando de Garota de Ipanema, entende? E era uma versão meio slow beat, assim. Era muito, muito legal. E essa lembrança, claro, tava na Marina. Marina, você abriu a MTV, aí lembramos e tal. Então é gostoso misturar essas coisas todas, histórias pessoais com a carreira do artista. A gente já subiu esse ano Baby do Brasil. E essa... Fala que Baby é a melhor entrevistada do mundo. Por quê? Porque assim, 2 horas de podcast aqui, basta uma pergunta. Basta uma... Baby só... Baby descendo a ladeira, entendeu? Igual o Brasil. É sensacional. E assim... Igual o Brasil. Total, igual... Mas só que... E não é aquela... E você para pra ouvir. Porque tudo que ela fala é legal, entende? É uma louca, maravilhosa. Então foi... Mas eu falei, não, Baby, a primeira música, né? Vamos falar do Brasil. Vamos. Aí eu lá, 20 minutos a primeira resposta. Eu falei, Baby, a gente tem mais 14 músicas. Vamos correr. Mas é a melhor entrevistada do mundo. Fizemos também com a... Já tá no ar o da Paula Toller, que também... Cara, é minha geração. Esses artistas todos eu ouvia de fã, aí comecei a cobrir, aí em show, e quando veio MTV era até o contrário, todo mundo queria estar na MTV, essa geração toda, e aí, claro, Marina, Paula Toller, a Baby, tudo... Baby, claro, começou uma carreira antes que eu. Mas a gente foi acompanhando e foi ficando amigo, você cria uma intimidade. Então, eu tô feliz de fazer Essenciais por conta disso. Maneiro pra caralho. Não é bom, cara? O que tu tá achando desse lance de se enfiar num mundo de podcast? Totalmente novo. Agora, novamente, vou parecer muito saudosista, mas tem o espírito free fall da MTV, entende? Eu cheguei aqui... Eu não tenho noção, não tenho roteiro nenhum. Talvez vocês tenham na cabeça de vocês, entende? Não. Mas, né? Mas vamos conversar. Mas, e aí, e aí você fala, mas quem vai ouvir isso aí? Quem vai ouvir essa merda aqui? O quê? Tá todo mundo ouvindo, entende? E é legal. Então você descobre não só uma maneira de comunicar, mas aí volta a MTV. Parece que tem um monte de gente que encheu ou que não aguenta mais o formatinho do rádio, o formatinho do TED, sei lá, essas coisas que são assim, e fala, bom, agora eu vou botar um fone aqui e esquecer as 2 horas, vou andar, fazer um monte de coisa. Até duvido que alguém assista um podcast com a atenção de quem vê um capítulo de novela, né? Você ouve, você sai, aí, adianta de 15 minutos, não sei o que e tal. Essas coisas todas, por isso que eu digo, a gente está num admirável mundo novo de comunicação, porque você pode fazer 1000 coisas. Esse aqui, a gente tá gravando, tá? Tem imagem. Sim. O que é isso? É um podcast? É uma live? Você pode botar o nome que você quiser aqui. É verdade. É um programa de TV, né? A hora que vai subir. O que é, né? Se subisse na TV, seria um programa de TV. Exatamente. Então, esse Admirar o Mundo Novo, que eu acho bacana. Outro dia eu fui dar uma palestra, me chamam muito para fazer palestra em faculdade de jornalismo, me orgulho muito. E aí, o nome do curso não era nem jornalismo, era rádio e TV. Primeiro período.
Falei, aí, legal, bem-vindo, super obrigado pelo convite. Agora vocês estão ligados que isso aí que vocês estão estudando, quando vocês saírem daqui a 4 anos, não existe mais, né? Rádio e TV, né? Vai existir um zilhão de coisas. Você vai fazer isso aqui pode ser uma conversa de Zoom, uma live, um podcast, um programa de TV, um doc-series. Você vai chamar do quê? A gente está inventando esses formatos, fazendo tudo isso, e eu acho incrível. Por isso, entrar nesse universo é bacana. E quão diferente... Isso é um podcast. Eu estou fazendo podcast, e são coisas totalmente diferentes. Então, cabe tudo num podcast, entende? Claro que mesma coisa de... Vamos voltar para a gente de videoclipe. Qualquer vídeo, liga a câmera e vai fazer videoclipe. Existe, como em tudo na história da humanidade, uma coisa chamada seleção natural, que ficam os bons, né? É verdade. A origem das espécies, você vai aprimorando. Um monte de podcast vai dançar no meio do caminho, assim como um monte de videomaker dançou no meio do caminho, um monte de cineasta, um monte de escritor, um monte de tudo. E a gente vai chegar daqui a pouco numa época de ouro do podcast, eu tenho certeza. Ou do que a gente inventar, sei lá o que vem por aí. Pois é.